the grace of God comes to them, Mas agora observe, a graça de Deus vem a eles and Jesus gives them each one a white robe. e Jesus dá a cada um deles uma veste branca. Watch, plumb over after the church is gone. Oh, que coisa, observem, exatamente depois que a igreja partiu. Because they were loyal to their cause. Porque eles foram fiéis à sua causa. And they were blinded and they didn't know it. E eles foram cegados e eles não souberam disso. They didn't know it. Eles não souberam disso. They were playing exactly the part that God had ordained from the play. Eles estavam executando exatamente a parte que Deus lhes havia ordenado para executar. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em São João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Grande Pai, estamos sempre precisando desta fé, desta verdadeira crença. Quando o Senhor está manifestado em carne, o Senhor está dizendo: creia também em mim. Ajuda-nos neste momento a desfrutar desta bênção, a bênção que sempre revela Deus presente na palavra, e a palavra num corpo, a palavra numa igreja, a palavra num corpo. Estamos aqui agradecidos por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Deus em seu Filho. Eu vou usar um parágrafo que o irmão Branham mostra um tipo de Abraão e Isaque como Deus e seu filho. Um parágrafo. Para depois caminharmos nos demais parágrafos, onde o irmão Branham revela Deus em seu filho. Perseverança, parágrafo
1966, 18 de fevereiro de 1962. Quando ele levou Abraão para cima do monte, e ali lhe disse para sacrificar o seu próprio filho. E quando Abraão estava com Isaque pronto, e o pequeno Isaque perguntou: bem, um tipo de Deus e seu filho. Com as suas mãos amarradas para trás, ele disse: aqui está o fogo, e aqui está a lenha, e assim por diante. Aqui estão as pedras, aqui está o altar, mas onde está o sacrifício? Então, neste parágrafo, o irmão Branham está mostrando que Abraão e Isaque é um tipo de Deus e seu filho. Agora, dá para você entender que Abraão era uma pessoa, Isaque era outra pessoa. Ele estava mostrando o tipo de Abraão e Isaque, Deus e seu filho. Quando você passa para Deus e seu filho, você vai ver que Deus não é uma pessoa à parte do filho. Abraão era uma pessoa à parte do filho Isaque. Mas Deus não é uma pessoa à parte do filho Jesus. Então, o que é o filho de Jesus? O filho Jesus é o corpo desse Deus que é espírito. Por isso ele forma o tipo, mas você tem que ver um tipo é natural, que são duas pessoas, e o outro tipo é espiritual, que é o Pai, que é Deus, Espírito, no Filho, que é carne. Isto formando a única pessoa da divindade, como sempre irmão Branham pregou. Agora, Deus em seu Filho. Eu quero ter um tempinho aqui para mim ler. Eu se dou conta de ler essas duas páginas que eu tenho em mãos, de parágrafos, para nós podermos aprender um pouquinho, desde Cristo até agora. Deus em seu Filho. Sempre é assim. A palavra falada é a semente original, a segunda parte, 18 de março de 1962, ele pregou essa mensagem à noite. Essa tradução é de Goiânia. Parágrafo 14. O Senhor permitindo, eu creio falar sobre isso amanhã à noite. Deus em seu universo. Deus em seu Filho. Deus em seu povo. E assim por diante. Agora, já falei sobre isso aqui antes. Eu creio. Não precisamos ir muito longe. Deus em seu universo, Ele é Pai. Ele é o Criador. É Deus em seu universo. Deus em seu Filho é o mesmo Deus, só que aí Ele é Salvador. Deus se fazendo Filho. Deus tomando um corpo que podia ser sacrificado e verter sangue, porque Deus em si não pode verter sangue. Ele tem que ter um filho, e o filho é o corpo dele, para verter sangue. Não pode ser um filho à parte de Deus. O filho é Deus conosco. Amém? Então, Deus em seu universo, Pai. Deus em seu Filho, Jesus. Deus em seu povo. Aí é o Espírito Santo na igreja, no povo novamente. Envergonhados dele, 149, pregado em 11 de julho de 1965. Tradução de Goiânia. E eu disse: o que você faria se você tivesse sentado em uma reunião e visse Deus,
o Espírito Santo, o qual é o único Deus que existe, obrando entre o povo. Quer dizer, se você estivesse sentado numa reunião e visse, o que você sentiria? Vendo o Deus único que existe, o Espírito Santo. Você não pode ver esse Deus se ele não estiver manifestado. Você não pode ver esse Deus se ele não estiver num corpo, num homem. Por quê? Porque ele é Espírito Santo. Irmão Brando já está dizendo. Se você estivesse numa reunião e visse Deus, o Espírito Santo, o qual é o único Deus que existe. Oh, mas e Jesus Cristo? Aí está o nome desse Deus que existe. Jesus Cristo é o seu nome. Obrando entre o povo. Deus na paternidade. A coluna de fogo. Os profetas. Deus na filiação. Que é Deus em seu Filho. E então Deus em seu povo. Como você sente de saber que é o mesmo Deus que esteve com Moisés na paternidade, na coluna de fogo, nos profetas, que é o mesmo Deus na filiação que estava no Filho, Jesus Cristo, e saber você que é o mesmo Deus em seu povo e você sendo este seu povo. Como deve ser nosso exemplo, nosso testemunho, nossa vida, que é bom falar, Jesus foi isto, Brana foi isto, mas e nós? O que nós somos? É tempo de ver essa manifestação, Deus em seu povo. Estamos acompanhando Deus em seu Filho. Deus em seu povo também é Deus em seu Filho. Israel foi chamado filho. A igreja também é chamado filho. Um profeta também é chamado filho. É filho do homem. A igreja é chamado filho porque é filho de Deus. O Espírito Santo está operando através da igreja. E sempre um profeta, Deus vem, ele é filho do homem. Sempre é um filho. São simplesmente atributos de Deus. Um grande Deus. Isto cobre a eternidade. Eu disse, o que você diria se ele, no meio do seu povo, fizesse um cego enxergar, um surdo ouvir, olhar para a audiência e dizer o que estava errado com eles, e como ele fez quando ele estava na terra? Vou repetir isso aqui, que o irmão Brana fala as coisas como se fosse no tempo de Jesus. O que você diria? Agora é com você. O que você diria se ele, no meio do seu povo, fizesse um cego enxergar? Ele tinha feito cego enxergar no meio do povo, lá com o irmão Brana. Um surdo ouvir. Ele tinha feito o surdo ouvir. Olhar para a audiência. Como que você vai ver Deus olhar para a audiência? Você tem que ver Deus num corpo, no Filho, olhando para a audiência. Você vê Deus num corpo chamado Jesus, o Filho, olhando para a audiência. Você vê Deus em um corpo chamado Filho, Brana, olhando para a audiência. Olhar para a audiência e dizer o que estava errado com eles. Jesus olhou para a audiência e diz o que estava errado com eles. Jesus olhou para a audiência e diz, o seu nome é fulano de tal, você é o filho de Jonas. Jesus olhando para a audiência. Brana olhando para a audiência e dizendo o seu nome, o seu médico, até que jeito ele era. Isso era Deus outra vez olhando para a audiência. Eu não creio num Deus lá atrás. Eu creio num Deus aqui. E o que pensaríamos hoje, Deus
em cada um de nós, olhando para a audiência. Porque ele tem que estar num corpo, olhando para a audiência. O que pensaria você? O que ele diria? Irmãos, irmão Brana estava mostrando estas coisas naquele dia, e hoje o ministério que nós temos, quando o irmão Adriano faz o resumo, até é bom especificar mais um pouquinho, que tem hora que a pessoa pensa que nós não cremos em cura divina, que a cura divina foi para o passado e que nós não cremos nela hoje. Nós não cremos em viver pedindo. Ela está no passado porque ela já foi dada. Não é questão de você clamar, pedir, escabelar para Deus te ouvir, não. É você parar e dizer: eu creio. Crede em Deus é fácil. O duro é crede também em mim. Porque essa é a manifestação de Deus em seu Filho. Crede em Deus, que é Espírito. Crede também em mim, o Filho, Jesus, a carne. Não era fácil. Crede em Deus era fácil. Mas crede em mim, Brana. Eu quero chegar lá, eu quero que me dê tempo para eu chegar lá, para ver os parágrafos onde o irmão Brana diz que Deus falou para ele fazer o povo crer nele. Agora, é verdade ou não é? O que Jesus falou em São João 14:1 é verdade ou não é? O que o irmão Brana está falando nestas mensagens que Deus falou para ele, fazer o povo crer nele, é verdade ou não é? Aí você vê Deus em seu Filho. O Filho naquele dia Deus tem um Filho. Deus teve um Filho, Alfa, aí Deus tem um Filho, Ômega. E agora ele, desse filho, Ômega, tem uma esposa, com o nome, também do entardecer, um nome gentil, assim como Deus recebeu um nome gentil nos dias do profeta. Ele é Jeová Deus na minha carne, então Deus chama Brana. Se eu dissesse para você, nessa noite, ele é Jeová Deus na minha carne, então Deus chama Osmar. Mas William Brana, como profeta, ele estava mostrando isso para nós. Ele é Deus, Jeová em minha carne. O mesmo que pregou que Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Aí eu poderia te dizer assim: o Brana do entardecer, eles tropeçam. Eles tropeçam. Porque era o mesmo Jesus do amanhecer. Eles tropeçam. Por quê? Porque aqui agora ele chama Brana. Mas quantas vezes, irmão Brana diz: é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana. É isso que você tem que ver. Quem desceu do céu em carne humana? É Jesus Cristo. Mas cadê ele? Me mostre ele. Brana está falando. É Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana entre nós, não entre o povo do Brasil, entre nós, na América do Norte. E Deus desceu em carne, Jesus Cristo desceu em carne, mas como que Jesus Cristo chamava? Aí ele desceu num novo nome. Eu vejo isso tão claro, não sei se é porque eu creio na Escritura, eu creio na mensagem, e eu creio em tudo que o profeta falou. Eu não encontro nem na Bíblia. Me mostra um versículo na Bíblia que Jesus subiu com um novo nome. Me mostra um. E eu creio. Brana falou. Por que ele falou? Porque nos dias dele era para ser revelado o que nos dias de Jesus não podia falar. Era para os dias dele. Foi o irmão Brana que falou, não fomos nós. Foi o irmão Brana que falou. Jesus Cristo, quando venceu, ascendeu com um novo nome. 132 do primeiro selo, da primeira tradução de Goiânia.
Eu só queria que as pessoas entendessem que é o morfe de Deus, Deus mudando de corpo só. A essência é Deus, a essência é Deus, sempre é Deus. É Deus em Jesus, é Deus em Brana, é Deus agora na igreja. A essência é Deus, só muda o nome. Ele vem só mudando o nome onde ele está operando, vem mudar o nome, porque ele está naquele corpo, escondido naquele corpo. Agora, hoje nós temos que saber, Deus não está escondido no meu corpo apenas, é o corpo da igreja. Mas para falar a uma igreja, Deus tem que estar escondido também. Ele tem que estar num corpo para falar ao corpo da igreja. Ele tem que estar num corpo, um cabeça local. O dom de Deus é dado para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. E esse dom para aperfeiçoar os santos não é apenas dizer eu creio em cura divina, eu recebi bênção, sou abençoado por Deus, eu tenho fartura, eu tenho isso, tenho aquilo. Não é só isso, não. É você ser abençoado com Deus, com todas as bênçãos celestiais. Tem hora que, se você for contar só a bênção natural, muitos, se fosse da Igreja Universal, então poderia contar só a bênção natural. Irmão, eu tinha uma furreca, hoje eu tenho um carro novo. Isso é bênção natural. Isso não me leva a lugar nenhum, porque é natural. Mas fomos abençoados, conforme diz Efésios capítulo 1, com todas as sortes de bênçãos celestiais. As bênçãos são espirituais, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Agora aí não tem carro, não tem geladeira, não tem terreno, não tem fazenda, não tem chácara, não tem vaca, não tem porco. Eu estou abençoado com a bênção espiritual, no lugar celestial, que o humano não entra lá. Outro celeste igual você vê esta bênção. Eles veem onde você está, mas a maioria das vezes nós começamos a dar uma sondada. Porque, irmãos, não é todo mundo, mesmo nas denominações, que prospera, não. Tem muita gente ali, a maioria tudo é de Deus, e não prospera. Um que prospera, isso dá ibope para a igreja. É a igreja fulano de tal. Porque aquilo, eles não contam nenhum que está pedindo esmola. Eles não contam nenhum que eu conheço, eu tenho parente lá, que já mudou para lá para ver se melhorava de vida, até hoje não vi nada. Eu não vi nada lá, mas lutou para isso, gente honesta, sincera, lutando para isso, não recebe. Outro vai lá, nem faz careta, já recebe. Uns vivem 10 anos e não recebe. Isso é questão de fé. A pessoa crê, o outro vai impulsionado, empurrado pelo outro. A questão, meu irmão, de novo nome, de 7 trovões, de último eleito ter entrado, isso é questão de fé. Não é questão de pastor, irmão, ficar te empurrando para você crer nisso, não. Larga de mão. Não, isso é fé. Você tem essa fé, está em você. Ninguém pôs. Pastor não pôs, porque se pastor pôs, ele tira. Nenhum pregador pôs isso em você. Isso aí é Deus. Ninguém mexe com você. Todo mundo que tenta mexer leva 10.000 volts. Como quando mexeu com Jesus. Ele sofre também. Mas a questão, a maioria das vezes, não é você receber bênção natural. A pessoa está muito segura em Deus, é com bênção natural. Não, irmãos, você tem que saber que Jesus, que é dono da prata, do ouro, veio aqui, não tinha nem berço para nascer, não tinha fralda, não tinha casa para morar, não tinha travesseiro, usava pedra. Falava que até as aves tinham, as raposas tinham, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Mas era Deus em carne.
você tem que entender, ainda que você não tem, você está vivendo aqui num patamar natural, você não tem, mas quando você parte para o espiritual, você tem. Você não tem aquele natural, mas você tem aqui o espiritual, aquilo que ninguém pode te tirar. O natural, a traça, a ferrugem corrói, destrói, mas aquilo que Deus te deu nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, ninguém pode te roubar, não há traça que tira isso. Julgue a sua fé, não pelo que você tem, julgue a sua fé, não pela sua prosperidade, julgue sua fé pela fé que Deus tem te dado, julgue sua fé pela crença que você tem, julgue sua fé pelo que Deus tem posto em você, que ninguém pode tirar. Não é por dinheiro não, isso é ser muito pobre. Deus está me abençoando, eu tenho um carro novo, isso é bênção natural, isso daí vai enferrujar, isso vai acabar. Mas aquilo que eu tenho nas regiões celestiais não acaba, não vai acabar, não tem jeito de acabar. Aleluia. Bem, Deus em seu Filho, envergonhado dele, 52, que você já conhece. A Bíblia diz que ele mudou sua fisionomia, ou ele mudou a si mesmo. Você vai notar, Jesus mudando a si mesmo, mudou a sua fisionomia. Olhava nele, mas ele não está só. Quando olharam nele, mas ele não está só. Nós subimos aqui no monte, só Pedro, Tiago e João e Jesus. A hora que Jesus transfigurou a si mesmo, mudou a fisionomia de si mesmo, Pedro, Tiago e João olharam e disseram, mas espera lá, tem mais dois aqui. Nós não subiram conosco. Esses não subiram no monte da transfiguração. Esse estava ali em Jesus. Ele transfigurou a si mesmo, que apareceu Moisés e Elias com ele. É bom a gente crer num Deus que tudo pode fazer. Amém? Isso é bom demais. Aleluia. Emorfe. A palavra vem do grego, emorfe, significa um ator grego que representa muitas cenas. Hoje ele mudou, isso daqui também, eu quis acentuar. Ele diz assim, hoje ele mudou a si mesmo. Hoje, no tempo de Brana, hoje ele mudou a si mesmo. Você pode olhar em Brana e ver que Jesus está lá dentro. Ele transfigurou. Jesus mudou sua fisionomia. Você olha nele, é Brana. Ele diz, você está doido mesmo. Hoje, eu tenho que acentuar as palavras. Hoje, não foi ontem, não é amanhã. Hoje, ele mudou a si mesmo. Quantas vezes eu já li esse parágrafo aqui para vocês? Fiz mensagem aqui, aí, um pedacinho só. Passei por cima. Hoje, ele mudou a si mesmo. Ele estava dizendo para mim assim, hoje, ele mudou de Jesus a Brana. Ele mudou a si mesmo. Ele transfigurou, ele mudou de fisionomia. Você procura Jesus e não acha. Ele mudou. Se eu tivesse mudado a fisionomia e você ficasse aqui e me procurasse, não me achasse, e eles apresentavam o momento do culto e eu vinha aqui para o púlpito e começava a pregar, você diria, cadê Osmar? Estou supondo só. Aí você diria, cadê o Osmar? Não, é hora dele pregar. O irmão do resumo já pregou, agora é Osmar. E tocou o hino, então é hora do Osmar. Mas se o Osmar estiver transfigurado, aí você olha, não, mas é outro pregador hoje? Não avisaram nós. É outro pregador? Não, só transfigurou. É o mesmo pregador. Transfigurou-se. Jesus mudou sua fisionomia. Isso é o que o profeta está falando aqui, ó, envergonhados dele, 52. Eu acredito que está escrito, não adianta mudar. Emorfe, a palavra significa, um autor grego que representa muitas cenas. Hoje ele mudou a si mesmo. Emorfe, a palavra vem do grego, emorfe, que significa um ator grego
Neste ato, ele é uma coisa. No próximo ato, ele é outra coisa. Ele era Deus, o Pai, em um ato. Essa é a paternidade, a coluna de fogo. Ele era Deus, o Pai, naquele ato. Deus, o Filho, em outro ato. Ele só mudou de fisionomia. Ele mudou de coluna de fogo para Jesus. Ele mudou de Melquisedeque, que é uma fisionomia, para Jesus. Aí você procura Melquisedeque e não acha. Ele mudou de fisionomia. Ele é Jesus. Vai atrás de Melquisedeque, procura ele. Mas Melquisedeque não tinha pai e não tinha mãe. E Jesus tem pai e tem mãe aqui no natural. Vocês veem como que é? É Deus mudando só de fisionomia. Ali atrás ele não tinha pai nem mãe, como Melquisedeque. Mas quando ele mudou de fisionomia para Jesus, ele tinha um pai, conhecido como o pai, a mãe de criação. Só mudou de fisionomia. Logo, quando caiu na igreja, derramou-se na igreja, olha aí ele em forma de língua de fogo outra vez. Ele voltou aquilo. Não, eu quero ver Jesus. Chegou a coluna de fogo. Paulo deu uma olhada e disse: quem és tu, Senhor? Ele sabia, é algo sobrenatural. E daquela luz saiu uma voz que dizia: eu sou Jesus, eu sou Yeshua. Ele viu aquilo, ele entendeu aquilo. Você está me perseguindo? É duro recalcitrar, levantar contra os seus aguilhões. Você sabe o que você está fazendo? Você está perseguindo um povo que é meu povo, e eu estou nesse povo. Você não sabe? Eu mudei de fisionomia, eu estou nesse povo. Eu mudei de fisionomia. O Jesus que você está perseguindo, eu só mudei de fisionomia, eu sou a coluna de fogo. Agora o Espírito Santo, durante 7 anos da igreja, mudou de fisionomia, é Brana. Irmão Brana partiu, Jesus mudou de fisionomia outra vez, é a noiva. Cada um de vocês sinta isso como uma responsabilidade, não de vanglória, mas como uma responsabilidade só de Deus. Hoje ele é uma coisa e no próximo ato ele é outra coisa. Ele era Deus, o Pai em um ato, Deus o Filho em outro ato e Deus o Espírito Santo neste ato. As pessoas ficam assim: eu quero agora ver a manifestação de Deus e Espírito Santo. Era só ir num culto do Irmão Brana. Era fácil. Ia num culto do Irmão Brana e via a manifestação do Deus e Espírito Santo. Só que agora Deus e Espírito Santo mudou de fisionomia também. Eu quero ver o Espírito Santo. Então vê. E o Irmão Brana, ele podia ver, diz: o Espírito Santo está lá no canto. Para o Irmão Brana, o Espírito Santo, um sinal, era uma identificação. Para a igreja, você tinha que ter a identificação de Deus no homem. Deus estava se identificando a nós através do homem. Deus se identificou nos Estados Unidos através de Brana. O povo tinha que olhar e ver Deus Todo-Poderoso, coluna de fogo, Jesus Cristo, ontem, hoje, eternamente, ver tudo agora nele. Porque era Jesus, ômega. Essas coisas são tão boas, meu Deus do céu. A mensagem, Deus escondendo a si mesmo em simplicidade. Essa não é a mensagem dos selos. É uma outra que o Irmão Brana pregou também. O Irmão Brana pregou nos selos, Deus escondido em simplicidade. Deus escondido e revelado em simplicidade. Agora essa daqui, Deus escondendo a si mesmo em simplicidade. Da mensagem traduzida pelos crentes da Bíblia, parágrafo 167. Eu disse: este argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Eu disse: não tente me dizer isto. Eu disse: eu quero te dizer algo
quando ele desceu ali à sepultura, é verdade que ele chorou, ele era um homem chorando, que aquelas pessoas não criam que Jesus era Deus, só cria que ele era um homem, e tinha a mensagem deles. A irmã Branham chamou a mensagem deles, crendo que Jesus apenas era um homem e não Deus. Diz que é mais fraco do que a sopa feita da sombra de uma galinha que morreu de fome. As expressões de irmã Branham, só ele que arrumava umas coisas dessas. Que, meu Deus do céu. Eu quero te dizer algo, quando ele desceu ali à sepultura, é verdade que ele chorou, ele era um homem chorando, mas quando ele apontou para Lázaro e disse: Lázaro, saia. E um homem que tinha estado morto por 4 dias se levantou e viveu novamente. Aquilo foi mais do que um homem que podia chamar o morto. Aquilo foi Deus em seu Filho. Isso é exatamente correto, porque Deus não podia operar em outro lugar. Eles estavam esperando: Deus está na minha igreja, eu sou um fariseu, eu sou um saduceu, Deus está na minha igreja, eu sou um herodiano, Deus está na minha igreja. E não estava. Deus estava em seu Filho. Tem um tempo, irmãos, que você pensa que Deus está na igreja, numa igreja, porque ele esteve no Filho Jesus, logo ele esteve na igreja no Pentecoste, logo ele esteve no Filho Branham, agora ele está na igreja dos trovões. O problema é não ver Deus em seu Filho naquele dia. Ele já saiu da igreja e está no seu Filho, e depois ele sai do Filho e está na igreja. Ele saiu de William Branham e veio para a igreja. Irmão Branham tinha que partir, porque o ministério agora era da igreja. A noiva comendo o livrinho e profetizando outra vez. Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Isso é bom. O maníaco de Gadara, parágrafo 39. Irmão Branham pregou uma mensagem intitulada O Maníaco de Gadara. Era um homem deitado ali com tanto sono que nem mesmo as ondas o acordavam. Outra vez, mesmo dentro da mensagem O Maníaco de Gadara, irmão Branham está falando sobre Jesus, sobre Deus em seu Filho. Ele estava cansado, desgastado fisicamente, era um homem. É como vocês talvez estão cansados e que para me ouvir está com a vontade de dormir, está com sono, só não está dormindo porque Deus está tendo misericórdia, e se Ele não tiver misericórdia, você já dormiu faz tempo. Daqui a pouco você ronca aí e acorda. Onde eu estou? Cuidado, cuidado. Mas quando ele acordou, ele era um homem, mas quando ele acordou, foi ali, colocou o pé sobre a beirada do barco, olhou acima e disse: cala-te, aquieta-te. O vento, o forte temporal, dobrou as asas e foi para o fundo do mar. Só irmão Branham para pregar isso também. É temporal, tem asa. O forte temporal dobrou suas asas e foi para o fundo do mar, acalmado, balançado, até dormir ali. Aquilo foi mais do que um homem. Sim, Senhor, aquilo foi mais do que um homem. Aquilo foi mais do que um homem. Ele foi um homem quando ele desceu da montanha naquela manhã, procurando por ali uma árvore para comer algo, assim por diante. Aquilo foi um homem com fome. Ele tinha um estômago como temos. Tem Deus um estômago? Tem hora que eu tomo certos adjetivos e acabo falando cada coisa. As pessoas pensam que são grande coisa. Todas elas precisam de ir no banheiro. Você já não viu que você não é nada? Quer ser grande coisa? Suas necessidades fisiológicas, Deus veio aqui e teve as mesmas necessidades. Deus! Talvez você diria: mas Deus, sim, Deus. Comeu, bebeu, dormiu.
teve suas necessidades fisiológicas, cumpriu normalmente tudo como um ser humano. Mas era Deus. Deus em seu Filho. Amém. Aleluia. Ele tinha um estômago como temos. Ele tinha um apetite como temos. Já pensou bem Jesus na ponta de uma mesa, comendo, e os homens lá fora, religiosos, dizendo, olha lá, ele come com os pecadores. Era Deus em seu Filho, comendo. A hora que você não quer comer com as pessoas, Deus em seu Filho, comendo com os pecadores. Deus em seu Filho, sendo criticado. Mas era Deus. Ele não podia fazer outra coisa fora do Filho. Deus não podia fazer outra coisa fora de Jesus. Deus não podia fazer outra coisa fora do Espírito Santo em Pedro. Deus não podia fazer outra coisa fora de Brana. Ignorar a mensagem de William Branham, ignorar o seu ministério. Deus não estava em suas igrejas, Deus estava em seu Filho. Deus não estava nas igrejas no amanhecer, alfa. Deus estava no Filho, alfa, e não nas igrejas. Deus não estava nas igrejas nos Estados Unidos. Deus estava em seu Filho, Brana. Era Deus em seu Filho. Era a manifestação de Deus como Filho do homem. O homem é Filho. E é o lugar de Deus operar Deus em seu Filho. Você vê dois? Não. É Deus em Brana. Ali era um Deus. Ele não estava nas igrejas. Ele estava naquele corpo revelando os mistérios. Quando Deus estava nas igrejas, ele estava em Brana só para mostrar milagres para eles. Mas um dia Deus saiu de todo o movimento e entrou no Filho, Brana. E aí é hora de revelar os mistérios. Deus já não estava mais nas igrejas. É por isso que o irmão Brana diz, eu estive aqui em Tucson por 3 anos e ninguém me chamou a seu púlpito. Eles não queriam Deus no púlpito, eles queriam o homem Brana milagreiro antes, mas não podiam aceitar agora Deus no púlpito como um homem, Deus em seu Filho. Aleluia. Ele tinha apetite como temos. Aquilo era um homem que estava com fome, querendo algo para comer e procurando algo numa árvore. Aquilo foi um homem, mas quando ele pegou 5 biscoitos e alimentou 5.000, aquilo foi mais do que um homem, não é correto? Aquilo era Deus em seu Filho. Amém? Aqui termina o maníaco de Gadara, parágrafo 39. Vou entrar agora. A ele ouvi, parágrafo 96. Espera lá que vai ajudar-nos. Deus disse, este é meu filho amado. Eu tenho uma outra mensagem que o irmão Branham diz assim, ele nunca disse, ele se tornou meu filho. É meu filho. Porque era a manifestação de Deus. Não tinha se tornado uma manifestação, era a manifestação de Deus na terra. Deus disse, este é meu filho amado, a ele ouvi, não Moisés, não justiça, não a lei, mas a ele ouvi. Agora, eu gostei. Eles pensavam, não, tem que ser Moisés, tem que ser Elias, a justiça de Deus. Diz, não Moisés, não a lei, não a justiça, são os profetas, mas este é meu filho, a ele ouvi. Que coisa, como Deus deseja tomar a sua igreja hoje e dar-lhe a adoção. Ele dá o seu nascimento e agora ele deseja dar-lhe a adoção, mas nós simplesmente não nos aquietamos. Nós só nascemos, mas não recebemos adoção, que é a aceitação legal como filho.
A igreja precisa aceitar esta aceitação, esta adoção, que é a aceitação legal como filho. Deus adotar sua igreja e dizer, é você, a ele ouvir. Qual é esta igreja? O quíntuplo de Efésios 4:11, com revelação de selos, de trovões, de novo nome. A ele ouvir. Esse é meu dom, essa é a minha voz, esse é meu corpo, esse é meu filho. Aleluia. A ele ouvi 97 agora. Gostei dessa daqui. Escuta. Agora, e por outro lado, irmãos, isso é forte. Deus dizendo, agora, e por outro lado, não me ouçam mais. Deus falando. Você já pensou nisso? A ele ouvi 97. Agora, e por outro lado, não me ouçam mais. Eu sou Deus, mas o meu filho recebeu a adoção. A ele ouvi. Você já entendeu isso? Não me escuta, não me ouça. Ouça meu filho, porque eu estou nele. Você quer me ouvir, mas você não vai me ouvir. Você só pode me ouvir no meu filho. A ele ouvir. Era Deus em seu filho. Aleluia. Amém? Você sente bem com isso? A ele ouvir. Eu quero chegar aqui em Brana. Eu quero chegar em nós. A ele ouvir. Oh, que coisa! Como Deus deseja tomar a sua igreja hoje e dar-lhe a adoção. Ele dá o seu nascimento. Agora deseja dar-lhe a adoção. É isso que a igreja precisa sentir. Eu não só nasci, o menino nascia, depois era colocado na mão do tutor. O tutor cuidava daquela criança até uma certa idade, quando aquela criança já podia tomar o lugar do pai. Assinava no lugar do pai, falava no lugar do pai. É isso que Jesus foi no Monte da Transfiguração. E ali ele recebeu a adoção. A ele ouvir, não a Moisés, não aos profetas, não a lei, a ele, meu filho, escuta, Deus em seu filho, a ele ouvir. Aleluia. É este o sinal do fim. É esse o sinal do fim, Senhor? 339. Temos que aproveitar isso. Vigie, a terceira puxada. Detenhamos-nos nisso um minuto. Na visão, no primeiro voo, eram pequenas aves mensageiras. Isso foi quando primeiro começamos. Cresceu de apenas tomar a mão da pessoa. E vocês recordam que ele me disse? Se fores sincero. O pregador tem que aprender a ser sincero. O crente tem que aprender a ser sincero. Porque tem gente que não é sincera. Você não pode crer nela. Ela não tem sinceridade. O marido tem que ser sincero. A mulher tem que ser sincera. Tem que haver uma correspondência de crença, de fé, um no outro. O crente precisa ser sincero. Deus quer crer em mim. A primeira coisa que ele pediu para o irmão Branco: se fores sincero, acontecerá que conhecerás os próprios segredos de seus corações. Quantos se recordam desse anúncio feito daqui a toda a nação? Isto aconteceu? Exatamente. Então ele disse: não temas, eu estarei contigo. E prosseguiu. Amém. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 154. E este pobre mundo enfermo e aleijado está esperando uma libertação, olhando um posto indicador, que é um poste também indicador. Tenha misericórdia. O poste indicador não é senão um sinal para provar a comissão. Aí está o novo ministério, acaba de ser revelado a mim. Ore pelos enfermos, faça com que o povo creia em ti. Você já viu aqui? Eu quero voltar a ele ouvir, porque lá na adoção de Jesus Cristo era o que Deus estava dizendo: não me ouçam mais. Irmãos, isso é forte. Deus diz: não me ouçam mais. Eu sou Deus,
mas o meu filho recebeu a adoção. Você não tem que me ouvir, escuta meu filho. Porque se você escutar meu filho, você está me escutando. Porque meu filho recebeu a adoção, que é a aceitação legal como filho. Ele não está por ser filho, ele foi aceito legalmente como filho. Deus em seu filho. Amém? Aleluia. Como isso é bom. Eu nunca teria ido adiante com estes sinais. Aquela não era a vontade de Deus, mas Deus abençoou isso de todos os modos. Mas eu estou pronto para sair deste monte. Quero atravessar o Jordão, quero carregar a comissão. Faça com que o povo creia em ti. Essa era a comissão. Irmão Brana queria que Deus desse sinais para ele. Deus já tinha falado para ele, não são os sinais. Eu quero passar essa mensagem, quem sabe me lembra aí, irmão Eliezer, terça-feira, a mensagem de Curitiba. Para vocês notarem o que é isto. Quem quer aprender, venha. Venha para aprender mais um pouquinho. Você não ouviu essa mensagem, foi numa quarta-feira, você não ouviu ainda. Você não sabe nada dela. Então, seria bom você ouvir. Deus está falando para o irmão Brana, faça com que o povo creia em ti. Eu disse, eles não crerão em mim. Serão dados 2 sinais para eles crer. Como fui com Moisés, 187, e lá longe há uns 14, 15 anos, em 1937, 7 de maio de 1937, creio que foi, Deus fez uma aliança comigo, dizendo, tu nasceste neste mundo para orar pelos enfermos, se tu puderes fazer com que eles creiam em ti. Lembra, Jesus diz, creia em Deus, creia também em mim. Agora Deus falou para o irmão Brana, se você puder fazer as pessoas crerem em ti. Irmãos, em outras palavras, eu sou Deus, não me ouça mais, ouça meu filho, ouça meu profeta, ouça o 7º anjo. É isso daqui. Se você não entende o que é adoção, pelo amor de Deus, é isso daqui. E longe, se tu puderes fazer com que eles creiam em ti. O irmão Branco está repetindo isso daqui, já em 3 parágrafos da própria mensagem. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Se tu fizeres com que esse povo creia em ti, então fores sincero quando orares, nada parará diante da tua oração. Deus em seu filho. Não era apenas um homem, era o ministério de filho do homem. Jesus não era apenas um homem, era o ministério de filho do homem. Era Deus em carne no amanhecer, Deus alfa. Agora no entardecer, foi Deus ômega. Aleluia. 254, como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora, irmão Nevo, se o irmão ficar aqui de pé, agora com esse dom, não vou ungir com óleo. Vê? Que é outra coisa. Tem um dom e vou ungir com óleo. Não, ele diz, com esse dom que Deus me deu, para orar pelos enfermos, fazer o povo crer em mim, ele diz, não vou ungir com óleo. Talvez o povo está aí preocupado muito com a unção com óleo. Pode se fazer, mas se você entendesse a revelação, a altura de fé, de mensagem que você está, nem gritos, nem pulos, nem orações longas vai adiantar coisa alguma para mim e para você. É crer. Se você puder crer. Irmão Brana, ele fez eu crer nele. Eu nunca vi irmão Brana, eu li as mensagens de irmão Brana, eu creio nele. Se você puder fazer as pessoas crerem em ti, eu creio nele. Alguém diz, eu creio em Deus. Deus está falando, eu sou Deus, não me ouça, ouça meu filho. Você sabe o que foi, irmão Brana, subir nessa nuvem que você está vendo aqui? Foi a adoção. Foi a adoção. Não me ouça, ouça meu filho Brana. É isso que ele quer mostrar para nós. Sabe por quê? Porque Deus estava em carne. Ele estava querendo dizer para nós, se você quer me ouvir, eu sou espírito. Não, você tem que ouvir meu filho, porque ele é igual a você, ele come igual a você, ele dorme igual a você, ele tem necessidades fisiológicas igual a você. Ouça ele, creia nele. É fácil querer crer num Deus invisível. Não, creia no meu filho. É Deus em seu filho. Se você não pode ver nele,
e crer nele, então larga de mão. O irmão Brando diz, agora com esse dom, eu não vou ungir com óleo. O irmão Brando também ungia com óleo, ele gostava de fazer isso, mas a hora que ele descobriu o dom, eu não posso ungir com óleo, com esse dom eu vou ungir com óleo. Ele mandou o povo, eu fazer o povo crer em mim, não mandou eu ungir o povo com óleo. A comissão é fazer o povo crer em mim. Oh meu Deus, nós estamos chegando na nossa hora agora. Qual é a nossa comissão? Com o meu livro revelado, porque eu creio em Branham, eu creio, William Branham fez eu crer nele. Mas depois de morto, sim. O sangue de Abel, depois de morto, ainda fala. A mensagem de Branham, depois de morto, ainda fala. Os selos pregados por William Branham, que já morreu, ainda fala. Faça com que o povo creia em ti e seja sincero. Os irmãos creem? A congregação diz amém. Editor, eu sou sincero, algo tem que acontecer. Provando sua palavra, 258, para mim terminar. Você crê que Deus me enviou para fazer isto? Amém? Olha, irmãos, vocês têm que pensar nisso. Para que ficar gritando para a cura divina? Sabe o que você tem que fazer? Se você for sincero e fizer as pessoas crer em ti. Não, eu creio em Deus. Deus falou, não, faz o povo crer em você. Porque agora eu não estou no ofício de Deus aqui, eu estou no ofício da terra, Deus no Filho. Eles não têm que crer agora em mim, que sou Deus do céu. Eles têm que crer agora em Deus no Filho. Não é Deus no céu. Aleluia. Não quero emocionar. Isso emociona qualquer pecador. Branham nunca falou comigo. E ele fez eu crer nele. Ao decorrer de mais de 30 anos, lendo suas mensagens, ele fez eu crer nele. Conforme Deus falou para ele, se você conseguir fazer as pessoas crerem em você, ele conseguiu fazer eu crer nele. Você crê que Deus me enviou para fazer isso? Levante a mão. Lembra-se do que o anjo do Senhor disse. Se conseguires que o povo creia em ti e fores sincero quando orares, nada resistirá diante da oração. Você não tem nem que pular, nem que gritar. Você crê que Deus mandou William Branham. Você crê que Deus estava no Filho Branham. Então você tem que saber que as suas enfermidades, o Filho Jesus já levou. O Filho Branham só veio restaurar o que nós perdemos durante as eras do Filho Jesus. Perdemos. Mas Deus, em seu Filho, no entardecer, restaurou. Se conseguires que o povo creia em ti, fores sincero quando orares, nada resistirá diante da oração. E você sabe que isso é verdade. Tem sido provado vezes após vezes. Grande Criador, nós cremos, Senhor. Eu sei que o irmão Branham foi embora, mas de ler as suas mensagens, ele conseguiu me ganhar. Ele conseguiu fazer eu crer nele. Ele conseguiu. Porque eu vi Deus nele. Nenhum homem consegue fazer eu crer num homem. Branham conseguiu porque não era um homem. Era Deus no Filho. Deus no entardecer. Obrigado, Pai, por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Riquezas mil deu-me Jesus e lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer. Meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor. E face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar ditoso em luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei.